Começar? Show. Então vamos lá. Bola na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes vai sacudir geral. No ritmo que agita o seu astral. Yeah. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Então, galera, hoje estou aqui com meu amigo, o historiador Matheus Alvarenga, nosso amigo que sempre eu recorro, né, para poder a gente conversar sobre a história do Brasil e hoje em especial, né, do nosso almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama. Luiz Felipe Saldanha da Gama. Agradeço a oportunidade. Eu tive a oportunidade e a honra de conhecer esse colega lá no programa do Ricardo. É sempre um prazer estar conversando com você sobre assuntos de extrema importância que a gente, com o dever e o senso até de municipalidade, de não deixar morrer, né, certas memórias e principalmente do Almirante Saldanha da Gama. Né? De jeito algum a gente pode deixar passar algumas datas em branco, mesmo até que o poder público não faça nada. Né? A gente vê muito, né, de forma geral, as pessoas identificam o Saldanha da Gama como um clube, né, que nós temos perto do CEPOP. Outros que têm a memória mais longa um pouco, associa onde hoje é o Campo Shopping, foi o Saldanha da Gama. Exato. Mas a história realmente do Almirante e a importância dele, principalmente para a Marinha Nacional, né, só o melhor juízo, Sim. e a monarquia, que a gente Sim. tem um carinho à parte. Infelizmente, não só o Saldanha da Gama, né? Eu acho que até tem outros heróis que, em forma de tratamento, não estou falando de importância, porque cada um tem a sua importância em cada período histórico, né? Mas ele segue destacado, né? Ainda por baixo do José do Patrocínio, da Benta Pereira, né? De outros nomes que também tiveram a sua importância. O Nilo Peçanha também, presidente bastante cultuado, mas tendo em vista o Saldanha da Gama, há um esquecimento fatal que a gente confunde apenas como um nome de rua, um almirante qualquer coisa que ele nunca foi, foi muito mais até do que um almirante, um homem de extrema bravura e dignidade, de honra, né? Até pouco tempo, em 2015, um busto do Saldanha da Gama foi encontrado dentro do colégio Paula Barroso, né? E por que esse busto estava lá? Eles confundiram o próprio Paula Barroso com o Saldanha da Gama. Então o busto do Saldanha estava lá dentro do Paula Barroso e as pessoas achavam que era o Paula Barroso. O xerifado não se deu conta Não de se quem deu era conta. quem. Isso faz parte até do desmonte, né? Porque o Campo Shopping comprou aquela área ali onde ficava o clube, né? Fez ali um shopping e esse busto ele se perdeu. Até que ele foi encontrado em 2015, sei lá quanto tempo que ele ficou esquecido, né? A Marinha mandou fazer 2 em homenagem a ele, um deles estava aqui, estava perdido. Aí confundiram lá com Paula Barroso. Depois que viram que era o Saldanha, o bigode inconfundível dele, né? Se for pegar aquelas imagens dele, aí sim eles decidiram pegar. Se eu não me engano, na época era o Edson Batista, o presidente da Câmara aqui de Vereadores, ele foi e decidiu colocar naquele corredorzinho histórico que tem ali na lateral do Fórum de Campos, onde funciona a Câmara. E outra referência também que as pessoas pouco, né, busca associando ao remo, como se ele tivesse sido um remador, campista, campeão, medalhista. No caso, o Saldanha ele não foi assim um remador, ele não foi um cara que se dedicou inteiradamente ao esporte. Ele era um cara que dentro da escola naval, que ele exerceu o cargo de diretor e professor com excelência, né, muito elogiado, é um mito, é uma sombra que fica dentro da Marinha. Ele incentivava os marinheiros a praticarem esgrima, a praticarem remo, a sempre manter um porte físico. Portanto, existem os biógrafos do Saldanha da Gama, como por exemplo o Pedro Lafayette, que diz que o Saldanha ele tinha um porte físico invejável. Ele era um cara bastante forte, fino no tratamento, com uma educação muito ímpar, né? Muito refinada, além dele falar até diversos idiomas. Né? Eu não conheço, por exemplo, aqui em Campos, uma personalidade histórica que falasse alemão, espanhol, além da língua dele, mãe, português, falava inglês, né, o francês. Ele era um poliglota, né, além de ser também formado em letras. Né, ele era bacharel em letras, formado no Colégio Dom Pedro II. Isso tudo aí, é claro, antes da vida de marinheiro dele. E um fato, né, nós que defendemos e temos um sentimento em comum com a monarquia,
a gente entende a passagem de 1889 como, Sim. né, e de fato existe uma carta que se ele estivesse no Brasil naquele momento, né, a No história 15 teria de mudado. novembro, né? O 15 de novembro. Antes de falar até do 15 de novembro, a gente precisa entender que o Saldanha da Gama ele tinha uma personalidade muito forte e muito decisiva quanto à legalidade. Ele era um cara que, se ele jurasse, ele dizia até: eu sou homem de uma palavra só. E quando ele jurou, na época os marinheiros faziam juramento ao imperador. Como, por exemplo, hoje na Espanha, os marinheiros fazem juramentos para o rei deles lá, o Filipe VI, né? Como acontece também na Inglaterra, se faz juramento para o rei Charles, né? E ele sabia cumprir com todas as suas obrigações e ele era um cara, pode-se resumir que ele é um cara extremamente legalista e observador religioso da disciplina. A disciplina foi algo de extrema importância que ele levava para o seu caráter, né? Tinha uma disciplina invejável. Enquanto haviam sedições, como por exemplo hoje acontece, inevitavelmente, às vezes a gente tem que trazer um pouco para hoje, onde tem generais, coronéis, às vezes que passam do ponto, né, de estarem submissos ao poder civil, ele sempre entendia que o militarismo não era a melhor solução para o Brasil, ele era contra o militarismo. Portanto, se ele fosse almirante hoje, ele seria amado até por Lula, por qualquer presidente, porque ele não se metia. Ele dizia que o poder civil, o poder militar, ele tem que ser, no caso, está por baixo, né, pela série da legalidade, da Constituição, ele tem que estar, assim, respaldado pelo poder civil. Né? Tem que ter um civil, tem que ter um presidente, no caso o imperador ele não é nenhum dos dois, né? Mas não pode ser um militar que tem que ficar governando e saindo dentro do quartel para ditar política. Ele é extremamente contra isso. E como você falou do 15 de novembro, ele não falou isso, ele não escreveu isso. Isso ele falou na cara do Floriano Peixoto, numa reunião como eu e vocês estamos tendo aqui. Né? No momento de crise, Com o próprio. né? O Floriano Peixoto estava desesperado porque uma parte da armada estava revoltada e o Saldanha, até os últimos momentos, talvez isso tenha sido até uma virtude ou um defeito, porque enquanto ocorreu a revolta da armada não ocorreu de maneira tola, por uma razão pífia. Na verdade, o Floriano ele era um ditador, né? Ele estava passando por cima da Constituição e pisando. Então, por exemplo, o Custódio de Melo e alguns outros almirantes fizeram um levante de esquadra, na qual o Saldanha ele ficou a maior parte do tempo neutro, né, cuidando ali da escola naval dele. E ele chegou para uma reunião, isso está no livro, para quem quiser consultar, um livro bem velho que eu tive até problema de sinusite, um livro de 1959, do biógrafo do Saldanha da Gama, Pedro Lafayette, e para você ver, né, o livro estava até com as páginas coladas, eu tive que pegar a faca e ir cortando página por página. Se o livro está com as páginas coladas, né, tem que ter um cuidado no manuseio, mas ao mesmo tempo isso indica que ele não era lido há muito tempo, né, estava perdido num sebo. Eu comprei pela internet. Ele estava numa reunião com o Floriano convocou ele para saber qual era a opinião do Saldanha perante ao levante da esquadra e qual era a opinião dele. E quando o almirante chega no Palácio do Itamaraty, que na época era residência de governo dos presidentes, ele veio acompanhado de um guarda-marinha. E aí um dos assessores militares ali do Floriano fala pro Saldanha no canto: poxa, não precisava trazer ele, é uma conversa particular. E ele, de maneira bem firme, ele não era mal educado, ele era firme e era assim, sim ou não. Ele disse diretamente: eu não tenho particularidades nenhuma a tratar com o senhor Floriano Peixoto. Não tenho. E foi conversando com o Floriano, uma conversa bem ríspida, mas educada. Sabe, aquelas pancadinhas que ele estava dando aos pouquinhos, ferindo. E o Floriano não é uma pessoa... Ele não era um Jânio Quadros. Floriano Peixoto era um cara caudilho, ditador mesmo. E ele ficou todo desconcertado com o Saldanha da Gama. E isso que você falou do 15 de novembro, ele falou: eu não entendo ele era major, né, na época do Saldanha, mas depois ele ficou como ele virou marechal, né? Eu não entendo, senhor marechal. O senhor mesmo me pergunta essas coisas, mas saiba que se eu estivesse aqui no dia 15 de novembro, as coisas não teriam ocorrido como ocorreram. Ele quis dizer o quê? Se eu estivesse aqui, você não estaria no poder. Nesse momento que ele disse pro Floriano, né, Floriano ficou todo desconcertado. Ao mesmo tempo, também não teve energia para repulsar o almirante Saldanha da Gama ali.
cabe dizer que em 1889, nessa data fatídica, ele estava lá nos Estados Unidos numa conferência. Ele não estava no Brasil. Quando ele retorna ao Brasil, o Brasil já tinha mudado de bandeira, né? E essa é essa história aí. Isso é narrado por biógrafos, mas isso ele disse na cara do Floriano Peixoto. E o guarda-marinha que estava do lado dele foi o cara que anotou todas essas palavras, né? Que depois ele passou isso escrito, né? Isso todo mundo ficou sabendo na época e achou que foi uma extrema coragem do almirante, né? Cara a cara. Ele tinha uma repulsa muito grande pro Floriano, uma repulsa de nojo até. Por quê? Qual é o símbolo do Floriano pro 15 de novembro? O Floriano, ele era o último homem que não deveria se rebelar. Porque quando o Deodoro vem com as tropas para cercar o quartel onde o ministro até estava preso, o Visconde Ouro Preto, o homem que estava na defesa do Ouro Preto, o segurança, vamos dizer assim, era ele. E aí o Ouro Preto disse, olha, dissipe essas tropas, atire. E o Floriano, naquele último momento fatídico, ele diz, eu não posso atirar contra os meus camaradas. Eles lutaram comigo na Guerra do Paraguai. Eu não atiro. E o que o Floriano fez? Ele foi lá, abriu o portão, o Deodoro entrou com as tropas e prendeu o ministro. Ali foi o início da derrocada do Império, né? Assim, quer dizer, o final, né? Mas o início daquele dia, 15 de novembro, que prendeu o ministro, ficou preso, né? O Dom Pedro estava em Petrópolis. Tem uma longa história, mas o almirante Saldanha da Gama, ele tem uma repulsa muito grande porque ele foi o traidor final. O Deodoro foi, obviamente, mas o Floriano foi a última peça que faltava naquele encaixe para o golpe ser consolidado. E agora, no dia 7 de abril, né? Seria o aniversário. Dia 7 de abril, no caso, o almirante se comemora os 178 anos de vida dele, né? De nascimento, né? De história. E é interessante porque a gente está aqui próximo a Beira-Rio, né? Muito perto. Ele nasceu onde tinha uma casa, onde hoje é o Fórum aqui de Campos, né? Esse fórum onde ficam os vereadores, né? É o Fórum de Justiça, né? Qual é o nome mesmo? Maria Tereza Guzmão. De Andrade, eu acho, né? Guzmão. Ali tinha uma casinha, né? E ele nasceu ali, né? Filho de José Saldanha da Gama, que também há uma parte interessante nessa história do Saldanha da Gama, porque ele era trineto, no caso, né? Trineto não, ele deveria ser terceiro neto, o quarto neto do Conde da Ponte, que viria a ser o governador do estado da Bahia na época da vinda do Dom João VI. Um dos avós dele acompanhou o Dom João VI no desembarque. Então a ligação, além de um outro parente dele também ter sido vice-rei da Índia, João de Saldanha da Gama. Foi vice-rei da Índia, e também tem outras partes também, que tem a parte da mãe, tem a parte paterna, a parte materna, tem outras partes que ligam ele até o rei, um dos primeiros, ou se não o primeiro rei de Castela, da Espanha. Ou seja, em conversa que eu tive até com o Evandro, que eu tomo a liberdade de explanar, uma conversa mesmo sem conclusões exatas, mas se ele não era um príncipe, ele era no mínimo ali um duque, né? Por linhagem de sangue, de nobreza. Evandro, no caso, nosso amigo, né? Evandro Monteiro de Barros, que Júlio. também é outro sócio também da casa, que é Notícia Urbana principalmente, tá sempre aqui conosco, colunista também fixo da casa. E com certeza em breve vai estar de volta também pra gente poder, de repente, até fazer uma participação dos três para poder a gente conversar. Sim, seria uma honra, com certeza. E óbvio, história do Brasil, história nossa local, eu acho que é uma coisa que a gente deve valorizar. Também, porque hoje a gente está vivendo um momento da história que, se a gente não tiver catalogando isso e sabendo datar as coisas que estão acontecendo, no futuro não vão ser contadas. E assim, hoje a gente vê que muitas das coisas que você sabe, até para poder conseguir buscar as informações de um campista que está prestes a fazer 180 anos de história, quer dizer, a gente não tem, até para encontrar o busto foi encontrado por acaso. Exato. Foi bem lembrado até essa situação, né? Que eu lembrei isso semana passada, né? Também tava lendo e eu vi a data de nascimento dele. Eu falei, poxa, tá próximo. Tá próximo da data dele fazer 178 anos, né? Do nascimento. E isso que você falou também encontra sentido numa coisa muito interessante. Nas escolas públicas, estaduais, particulares de Campos, escolas em geral. Você dificilmente vai encontrar na ementa algum livro de algum historiador campista que faz rememorar essas personalidades campistas. Por exemplo, tem um livro famosíssimo, que é do Júlio Feidi,
que também foi um político, historiador, outros falam que foi memorialista, mas ele traz diversas memórias. Tem Horácio Souza. Todos esses autores campistas, né, você não encontra nas livrarias aqui. Dificilmente você vai encontrar. Se você achar, parabéns. Muito difícil você achar. Hoje não encontra mais a livraria mais antiga do Brasil. Não encontra-se mais aqui, não é? Nem a livraria. Nem a livraria, que está os livros. Então, se você não tem uns escritos, os livros presentes nas prateleiras, tem várias livrarias, eu não vou citar o nome, mas ainda tem algumas aqui, inclusive dentro de shopping. Se você não tem esses livros aqui, naturalmente é a ponte que vai levar até a memória desses personagens. Se você não tem, você realmente vai ficar a par dessas coisas, né? Então é uma crítica que eu faço, é uma parte pouquíssimo explorada aqui em Campos, que são a memória desses heróis regionais. E no caso, o Palácio da Cultura hoje não está ativo, né? Não. Mas talvez tenha esses originais, por exemplo, algumas versões, né, Eu não sei se alguma coisa foi tirada dali, se foi tirada do arquivo, foi levada para o arquivo. Eu sei dizer, inclusive, que todos sabem, né? Esse prédio já está fechado há um bom tempo, e ali do lado tem ali um panteão dos heróis de Campos. Sim. Eu nunca entrei, tenho vontade de entrar naquele local, não sei como é que está sendo tratada a dignidade daqueles heróis que ali estão enterrados. Inclusive o José do Patrocínio está enterrado ali, eu nunca vi foto, eu nunca vi nada, né? Inclusive a estátua que estava ali, o José do Patrocínio, a Princesa Isabel, hoje ela está ali na Praça do Canhão, né? Ela foi tirada daquele palácio e está lá sendo vandalizada, né? Esses dias eu passei lá há pouco tempo, eu vi pichações. Praticamente eu vejo lata de cerveja. Corretivos na mesa, a pena da Lei Áurea também ali, que tem a Princesa Isabel com a pena da Lei Áurea toda rabiscada ali, a mesa toda suja, inclusive banana, parecia que comeram uma salada de frutas ali em cima daquela mesa ali. E tá entregue, né? Isso é uma tristeza, é de um pesar imenso, uma tristeza muito grande você ver essas coisas. Eu vou mais além, eu vou a fundo, né? Quando você pega, por exemplo, casarões antigos que tem senzalas e você destrata, você deixa cair a senzala, você deixa cair pelourinhos, você deixa desabar essas memórias, isso faz parte com o racismo, né? Sim. Isso dá espaço para o racismo, porque a conscientização, com certeza, sem estes elementos que nos levam à memória, aos feitos e à história do país, vão sendo vandalizados e, ao mesmo tempo, vão sendo destruídos, ao ponto que a consciência ela não tem mais como ser elevada na mente das pessoas que passam por ali, né? Ali, salvo o melhor juízo, o motivo da mudança, né, da praça, que é a antiga Praça do Canhão. Exato. Que todo mundo conhece o aqui ainda. Canhão da Revolução de 30, né? Sim, que as pessoas às vezes também não sabem. Não sabem também, Tem dois monumentos históricos. Associava mais ao churrasquinho que houve ali até 20 anos, 30 anos atrás, isso. Quase, 20 e poucos anos atrás, do que a própria história do Canhão. Isso aí. Mas o motivo que eu acho até nobre, quer dizer, considero óbvio, nobre a ida daquele simbólico, né? Aquele cenário simbólico, que na verdade não deve ter sido nem próximo ao que está sendo passado ali. Na verdade, por ser próximo à loja que o José do Patrocínio fazia parte, da loja maçônica. Progresso. Exato. Da Naquela loja ruazinha estreitazinha, não é? Isso. Porque ele era daquela loja e, por ele ter sido um grande símbolo, né, desse momento da história, um ano antes depois ele mudou de lado, né? Dos militares terem acabado com a monarquia, mas aquele momento histórico que aconteceu um ano antes, em 1888, 13 de maio, foi representado, poderiam ter colocado, na rua 13 de maio, beleza, mas por conta da loja fizeram essa homenagem, só que não fizeram uma estado segurança. provisório, né, cara? Ali era pra... Eu acho que o Coliseu ficou pronto mais rápido que essa obra do Palácio da Cultura, que eu não sei o que tá faltando mais, né? Então, acho que até era provisório, porque aquilo ali ficava dentro do pátio. Né? Quando se trata, por exemplo, dessas histórias, tem até outras também bastante intrigantes, que já com certeza já caíram no esquecimento dos campistas, que foi aquela obra da Praça São Salvador. Né? Botaram um soldado no chão, ali tem os restos mortais, a gente não sabe como que foram tratados aqueles restos mortais, a gente sabe que ele tem a dignidade, a memória. Então você não pode pegar um caixão e deixar exposto ao sol, né? Ainda mais de homens que lutaram em guerra e bravura pela pátria. Então deve-se haver, além disso, claro, o respeito pelos familiares,
E isso é bastante questionável, mas tem muita coisa que passa rápido, que na cidade as pessoas esquecem também. Eu lembro que posso estar enganado com relação à data, se foi no final do primeiro mandato de Rosinha como prefeita, retiraram a estátua de Nilo Peçanha, da Avenida Nilo Peçanha, que é menor do que a da Arthur Bernardes, eu não aceito isso de jeito nenhum, porém é um fato que eles escolheram, né, quem estava administrando naquele momento. E se não fosse as pessoas pedindo de volta a estátua, ela provavelmente acho que foi aplicada no Palácio da Cultura também. Uhum. Só que não faria nenhum sentido e muito menos tendo Sim. a avenida em homenagem, né? E era histórico ali ter Com certeza. Até imagem falta como história. Eu defendo que o próprio Almirante Saldanha da Gama, Benta Pereira, por exemplo, poxa, você vai ali naquelas praças centrais de Campos, você vai encontrar ali a estátua de Tiradentes. O que Tiradentes tem a ver com Campos? Por que ali não se coloca a Benta Pereira? O próprio José do Patrocínio? Ou o próprio Saldanha da Gama? Praça Saldanha da Gama, Praça José do Patrocínio. A minha esposa até fala comigo que ela estudou no José do Patrocínio, ela nunca soube, ninguém nunca falou pra ela quem era José do Patrocínio. Muito provável. Eu sou do Parque Leopoldina, lá a gente ouvia Zezinho como se fosse a escola, né? José do Patrocínio, e Zezinho era Zezinho. Zezinho pra mim era tipo, sei lá, foi um professor que morou, trabalhou ali, não sei. Mas era o Zezinho, ele era muito íntimo do pessoal do bairro. E ali na rua Cora de Alvarenga, que também. Sim. Enfim, e são personagens nossos, da nossa cidade. A gente fala, Benta Pereira é terra de Campos, por ser terra de Benta Pereira, como um Das símbolo lutas dela feminino. contra os assecas, né? Mas até mesmo para poder justificar o porquê da luta dela, qual foi o momento da história, isso aí também, às vezes, as pessoas acabam se perdendo. Sim. Porque... até a questão do Saldanha da Gama, né? Pouca gente sabe, né? Ele nasceu, já foi demolida, claro, a casa, hoje é o fórum, né? Que foi referido aqui anteriormente. E tem o Mosteiro de São Bento, que fica lá na Baixada, né? Esquecido lá, jogado. Né? Aquilo ali era propriedade dos pais de Saldanha da Gama. Ele ficava numa intermitência de fixar a residência aqui e ir lá para o interior de Campos, né? Ele morou lá, né? Depois de 7 anos ele foi para lá e depois de uma determinada idade, creio eu, com mais de 10 anos, ele foi para o Rio para estudar. O pai dele tinha... Há de se ressaltar que a relação entre ele e o pai dele era uma relação muito amorosa, ao ponto dele acatar com severa disciplina tudo o que o pai lhe falava, inclusive opiniões sobre casamento. Que ele se casou, teve um casamento de 8 dias, posso até depois, se tiver um tempo, falo sobre isso rapidamente, mas tudo ele acatava o pai dele. A mãe dele tinha problemas mentais, né? Creio eu, lendo a biografia, né? Talvez seja uma esquizofrenia, né? Tinha alterações de humor, tal. Ela não, infelizmente, ela tinha essa doença ou algo semelhante. E naquela fazenda, o que havia ali? Haviam escravos, né? E há relatos desse próprio biógrafo que o Saldanha era muito cordial com os escravos. Os escravos gostavam dele. Havia uma escrava negra que cuidava dele. Ele tinha o maior carinho e consideração por esses escravos. Toda vez que ele viajava, isso já depois ele já ter virado um marinheiro, ele trazia presente para todos, né? Eram bem tratados até. E quando chega em 1870, né? Se eu não me engano, o tio dele era o proprietário ali, mas por ser muito grande, né? Morava a família, né? O Saldanha da Gama. Quem veio aqui foi quem? Foi Dom Pedro II, a Teresa Cristina, a Princesa Isabel, o marido dela, o Conde D. E para se homenagear o imperador, eles libertaram todos os escravos no dia em que a visita do imperador foi feita. Né? A Princesa Isabel esteve aqui em Campos na década de 70, acho que em 1875, por aí. Né? Então ele decidiu homenagear o imperador, fazendo a felicidade, que todos sabem que ele era abolicionista, apesar de haver agora surgindo aí uma revisão historiográfica questionável para colocar o imperador, a família imperial, na situação de escravocratas, né? A gente sabe que isso acontece, mas se um proprietário rural soubesse que o imperador fosse um cara escravocrata, ele não ia, de maneira alguma, libertar os escravos na frente de uma pessoa que tem opinião contrária, né? São alguns resquícios de nossa história. Então ele amava aquela região e sempre que ele podia... vale lembrar que teve a Guerra do Paraguai, né? Ele participou, posso falar um pouquinho sobre isso também, mas sempre que ele ficou em período de paz relativa, ele sempre vinha para cá.
né? Ele gostava de vir para cá e ficava naquela fazenda, que pertencia aos jesuítas, que depois, com a expulsão forçada que o Marquês de Pombal fez com os jesuítas aqui no Brasil, essas terras passaram para os Saldanhas, né? O Saldanha da Gama, a família. Uma coisa que eu acho interessante, eu particular gosto de viajar e ir para, no caso, né, de Minas, e se ouve a história de Tiradentes, ao contrário da praça daqui de Campos, né? Mas Tiradentes é Minas, você vai para Paraty, você encontra gente contando a história da sua região. Uma história oral, né? Pelas pessoas da própria rua ali. Conhecem realmente e alguns até fazem por questão turística, né? Porque sabe que isso vai atrair a visão do turista, seja para ter algum valor naquele acordado ali, mas sabe a história de cor e salteado. Sim. Você vai para Bahia, então, principalmente, Porto Seguro e tal, você chega e tem, aqui as casas eram unidas para se tivesse alguma invasão, as pessoas poderiam passar por detrás das casas, internamente, né, ter acesso uma casa do outro. E aqui em Campos a gente realmente, Solar dos Airizes agora provavelmente mais uma tentativa, possibilidade, né, de obra, de restauração. E assim vai, a nossa... Fica lá em Tocos, onde tem os livros. É o arquivo público municipal. Nosso, municipal. Está lá, igual esteve o índio, que foi colocado lá e com... Assim, teve o prefeito, né, de um dia só, né? Que tirou o índio e acha que isso é o grande legado da história de vida dele. Prefeito de um dia só. Uma política muito grande, né? E aí você vê que, tipo assim, realmente essas características da nossa história se perdem. E hoje a gente não tem, para daqui a 30 anos, 100 anos principalmente, a gente não tem pessoas que vão contar a história dessa fase. E quais foram as conquistas, né, da nossa região nesse tempo? Exato. Quais são as grandes Aqui personalidades? se travaram várias guerras, né? A gente podia conversar sobre os goitacazes que duelaram com os portugueses, né? Os tamoios. Grandes confusões ocorreram nessa terra. Nem sempre foi uma terra pacífica, calminha, né? Hoje talvez a maior agitação que tem é se queimar pneus da BR, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim, as coisas foram mais agitadas, né? O sangue nos olhos, né? Há pouco tempo atrás eu falei um pouco sobre a Guerra do Paraguai aqui em Campos, quais foram os efeitos que foram causados, discursos bem comoventes ao cais, né? No sentido de assim, olha, vamos beber o sangue dos paraguaios nos crânios deles, né? Coisas desse tipo, né? Então, dá para se ver a agressividade, né? Como o povo recebia na época algumas coisas. Hoje em dia, eu acho que há uma grande, assim, pacificação. As pessoas são mais individualistas, né? O espírito coletivo hoje é bem mais questionável do que na época. Uma sociedade ativa, mobilizada, tipo a americana, talvez, que vai brigar, a francesa é bem mobilizada, mas não faz só Campos, não. No Brasil, em geral, a sociedade não creio que seja bastante mobilizada, né? Talvez se fosse, algumas coisas teriam melhorado, né? Com certeza a gente está buscando mudar essa cultura, né? De trazer a cultura para né? o cenário. Se esperar de cima para baixo, né? As coisas têm que ser feitas de baixo para cima, né? O poder, teoricamente, emana do povo. Aí mata aquela vírgulazinha ali que você sabe, né? Pelos representantes que não nos representam. É uma tristeza. Sim. E com certeza, agora, né? Dia 7 de abril, a gente vai estar comemorando. E, óbvio, já fazendo convite já para 7 de setembro. Mas antes disso, a gente vai ter algumas outras oportunidades de contar a história com certeza, né? Da nossa região. Cabe ressaltar que a morte do Saldanha, né? Houve um período da guerra lá que ele não quis se meter, como eu falei, ele era um crítico ao militarismo, mas para finalizar mesmo, para saber como que ele morreu, né? Isso. Ele não quis participar da revolta da Armada, da primeira ele não participou. Da segunda ele ficou perdendo muito tempo, porque ele tinha medo dos meninos, né, dos guarda-marinhas que estavam em formação, ele era o diretor, ele cuidava inclusive da cozinha até a aula de esgrima, ele é um cara que cuidava de tudo, ele tinha a moçada na mão dele. Só que chegou um período que as coisas foram tão degradantes, o Floriano começou a atacar bastante, uma guerra se estourou no Rio, um medo desgraçado. Ele teve que ir, mas quando ele foi para a guerra já estava na fase bem declinante. Talvez se ele entrasse no começo da Revolta Armada, as coisas poderiam ter sido diferentes. E ele é pego na fronteira do Rio Grande do Sul em 1895, no dia 24 de junho,
um camarada, ele estava em fuga de cavalo, né, isso já no final da Revolução Federalista, que ele vai aderir alguns anos depois, e esse camarada enfia uma funda, né, uma lança, na barriga dele e o tomba do cavalo. Tem gente que diz que ele era um almirante, talvez ele não tinha tanta habilidade com equinos, né, com cavalo, mas ele foi pego, e esse cara, né, que matou ele fez é até pesado, ele arrancou as orelhas do Saldanha, arrancou os dentes, a carne dentada foi toda arrancada, ao ponto que o almirante, antes de ser tombado, né, ele disse: respeite-me, eu sou o almirante Saldanha da Gama. Aí esse camarada, ele disse: são destes que eu gosto. E aí fez toda essa tortura, ele foi torturado, esquartejado, o corpo dele foi lançado numa vala, né? A imprensa adorou o que aconteceu, porque era a maioria republicana, disse que tinha que ser feito, caiu o último monarquista, né? Foi um derramamento de sangue sem precedentes na nossa história, uma parte muito negra, pouco comentada, e o corpo dele ficou vários dias lançado à injúria, a uma exposição, a apodrecimento, até vir para o Rio de Janeiro. Ainda não tem nunca vi o túmulo dele, tem que pesquisar, mas diz que foi enterrado no Rio, mas muitos anos depois. Por quê? Porque tirou a possibilidade de velório e até de memória, porque ele era um cara querido. Você vai chegar com o corpo de um mártir no Rio de Janeiro em Revolução, né? Isso talvez traria problema, né? Mas é uma tristeza, por exemplo, não ter o corpo dele aqui em Campos, né? Sim. Ou algo algo a se pensar, né? Real, essa expressão última, né? Exato. De homenagem. Mas vamos pensar para os 180 anos, de repente, através desse trabalho. Com certeza eu vou proporcionar trabalhos escritos também, artigos. Eu vou deixar à disponibilidade para quem quiser ler. De início agora que eu estou fazendo é remontar a biografia dele, porque os biógrafos dele eram dos anos 50, 40. Então há uma necessidade de se pegar toda a biografia dele, os biógrafos, e se fazer um novo trabalho pautado nesses biógrafos antigos, até mesmo para ter um livro, alguma coisa acessível para essa geração ter conhecimento de quem foi o Saldanha da Gama. Sensacional. Agradeço imensamente a aula mais uma vez. Agradecer também prazer todo meu. Toda a produção lá do Ricardo Lopes por ter liberado o seu passe hoje aqui para a gente estar junto. E com certeza é de casa. Com certeza, eu agradeço muito o convite. É uma honra muito grande estar aqui com você. E será sempre que tiver oportunidades aí. É uma honra estar com você aqui conversando, né? Acho que você fez um bom serviço. Eu cheguei a explanar isso para outras pessoas, né? Até para outros jornalistas, mas eles não se interessaram em querer falar nada sobre os 178 anos do Saldanha da Gama. Né? Esquecimento. Mas sempre tem pessoas boas como você, como o próprio Everaldo, isso, né? Que sempre ajudam quando pode. Essas pautas sérias, né? Esses nomes que não podem ser esquecidos. É também virtuoso o trabalho de vocês. Quem sabe daqui a 100 anos vão lembrar da gente. Continuar contando essa história. E com certeza a gente está contribuindo hoje para ter mais uma fonte de pesquisa também. Isso. Talvez se não tiver nada em Campos, né? Pelo menos uma entrevista, alguma coisa, a gente já conseguiu fazer para não passar totalmente em branco essa data. Valeu, querido. Forte abraço. Obrigado, galera. Até mais. Obrigado. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não